Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 24 de março de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevão. Nós estamos no último capítulo do livro, que retrata Ao encontro do Mestre. Ao encontro do Mestre. Então, antes de iniciarmos, vamos pedir para o nosso irmão Maurício fazer a prece de abertura. Senhor Jesus, amigo e amado Mestre de todas as horas, é tão gratificante, Senhor, chegar aqui nesse estudo e encontrar irmãos tão queridos, palavras tão doces e brandas, que aliviam o sofrimento, que trazem esperança, que reacende a luz em nossos corações. É tão gratificante, Senhor, saber que não somos só necessitados, mas que podemos também auxiliar. Independente da nossa condição espiritual, material, há sempre irmãos em situação mais difícil, a quem podemos estender a mão. Há sempre situações em que se possa dar um sorriso, fazer uma prece, direcionar um bom pensamento. E nesse momento, Senhor, nós descobrimos o valor dessas pequenas ações que somam o nosso dia. Então é agora que te pedimos, para que todos os pensamentos unidos por Ti, porque é atrás de Ti que estamos, das Tuas palavras, dos Teus ensinamentos, que essa luz possa irradiar o mais longe possível, alcançando todos os necessitados do Hospital 28 de Agosto, dos moradores das residências ao lado, dos arredores, que possam alcançar nossos familiares, amigos queridos e aqueles a quem fazem parte do nosso convívio. E igualmente a todos os irmãos do plano espiritual, que igualmente se fazem para o trabalho e para o estudo. Tuas bênçãos são infinitas, que nós possamos saber utilizá-las e multiplicá-las através dos Teus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, então vamos nós. Paulo foi preso, junto com ele um grupo que estava no cemitério orando, então a perseguição está ferrenha. Ele solicitou a Acácio Domício, que foi aquele homem, logo que ele chegou em Roma, aquele homem que estava cego, ao qual ele devolveu a visão. Então esse homem tem muita gratidão a Paulo de Tarso. Então foi justamente Acácio que tentou mobilizar para que Paulo pudesse ser solto. Então, como a perseguição estava muito ferrenha, só existe uma pessoa que poderia absolvê-lo, Nero. Então, o Acácio Domício conseguiu esse encontro de Paulo com o imperador. E nesse diálogo com Paulo, ele deixa subentendido para que Paulo negasse o cristianismo. E Paulo ficou em silêncio. Quando Paulo chegou na presença do imperador, o imperador estava extremamente ansioso para conhecer Paulo. Por quê? Porque simplesmente várias pessoas haviam solicitado para que absolvesse e libertassem Paulo. Quem é esse homem que tantas pessoas estão me pedindo por ele?
Então, quando Paulo entrou, ele já teve uma grande decepção. Velho, magro, alquebrado, franzino. Ele dizia assim, mas É esse o homem? é esse o homem? Então, aí o imperador disse, vamos mandar tirar, devolvê-lo para a prisão. Paulo de cabeça baixa. E aí um dos, não, já que ele está aí, vamos ver o que ele vai falar. Então, é esse momento agora, Paulo falando em presença do imperador de Tigelino, que é um perverso. Vamos lá então? Ladeado é o quê? Acompanhado, né, Kelly? Acompanhado por 2 guardas, o inspirado pregador do evangelho levantou a fronte cheia de nobreza, fitou César e os companheiros do seu séquito, né, do seu cortejo leviano, e começou de forma muito resoluta. Imperador dos romanos, compreendo a grandeza desta hora em que vos falo, apelando para os vossos sentimentos de generosidade e justiça. Não me dirijo aqui a um homem falível, a uma personalidade humana, simplesmente, mas ao administrador que deve ser consciencioso e justo, ao maior dos príncipes do mundo e que, antes de tomar o cetro e a coroa de um império imenso, deve considerar-se o pai magnânimo de milhões de criaturas. Gente, Ele está falando com o imperador romano, que era considerado um deus, e dá uma chamada nele. Diz, olha, tua função é ser pai. Ele está dizendo para César o que César tem que fazer. Porque quando você chega para conversar com alguém que aparentemente é superior a você, normalmente você engasga, você entala, você fica submisso, você concorda com tudo, né? A gente fica cheio de dedo. Paulo não. As palavras do velho apóstolo ecoavam no recinto com o caráter de uma profunda revelação. O imperador fixava-o, admirado e enternecido. Você imagina a assistência espiritual dentro dessa sala? Vocês acham que Paulo estava sozinho? Seu temperamento caprichoso era sensível às referências pessoais, onde predominassem as imagens brilhantes. Percebendo que se impunha ao reduzido auditório, o convertido de Damasco prosseguiu mais corajoso. Confiando em vossa longanimidade, Que é bondade. pleiteei esta hora inesquecível, a fim de apelar para o vosso coração, não somente por mim, mas por milhares de homens, mulheres e crianças, que padecem nos cárceres ou sucumbem nos circos do martírio. Falo aqui em nome dessa multidão incontável de sofredores, perseguida com requintes de crueldade por favoritos de vossa corte, que deveria ser constituída de homens íntegros e humanitários. Acaso não chegarão aos vossos ouvidos os lamentos angustiosos da viuvez, da velhice e da orfandade? Ó augusto imperante do trono de Cláudio, sabei que uma onda de perversidade e de crimes odiosos varre os bairros da cidade imperial, arrancando os soluços dolorosos aos vossos tutelados miserandos. Ao lado da vossa atividade governamental, por certo, rastejam víboras venenosas que é necessário extirpar, a bem da tranquilidade e do trabalho honesto do vosso povo. E as víboras estão ao lado, viu? Inclusive o próprio Nero, né? Muita coragem, né? Esses cooperadores perversos desviam vossos esforços do caminho reto, espalham terror entre as classes desfavorecidas da sorte, ameaçam os mais infelizes. São eles os acusadores dos prosélitos de uma doutrina de amor e redenção. Não acrediteis no embuste dos seus conselhos que ressumam crueldade. Ninguém trabalhou, talvez, quanto os cristãos, no socorro às vítimas do incêndio voraginoso. Enquanto os patrícios ilustres fugiam de Roma desolada, enquanto os mais tímidos se recolhiam aos lugares mais abrigados de perigo, os discípulos de Jesus
percorri os quarteirões em chamas, aliviando as vítimas infortunadas. Alguns imolaram a vida ao altruísmo dignificador. E, por fim, vede, os trabalhadores sinceros do Cristo foram recompensados com a pecha de autores do crime hediondo, de caluniadores sem entranhas. Acaso não vos doeu a consciência ao endossardes tão infames alegações à revelia de uma sindicância imparcial e rigorosa? No esfervilhar das calúnias, não vi surgir uma voz que vos esclarecesse. Admito que participais, certamente, de tão trágicas ilusões, porque não creio no desvirtuamento da vossa autoridade reservada às melhores resoluções em favor do império. É por isso, ó imperador dos romanos, que, reconhecendo o grandioso poder enfeixado em vossas mãos, ouso levantar minha voz para esclarecer-vos. Atentai para a extensão gloriosa de vossos deveres. Não vos entregueis à sanha de políticos inconscientes e cruéis. Lembrai-vos de que, numa vida mais elevada que esta, ser-vos-ão pedidas contas de vossa conduta nos atos públicos. Não alimenteis a pretensão de que vosso cetro seja eterno. Sois mandatário de um Senhor poderoso que reside nos céus. Para vos convencerdes da singularidade de semelhante situação, volvei um olhar apenas ao passado brumoso. Onde os vossos antecessores? Os outros imperadores não se foram, né? Em vossos palácios faustosos perambularam guerreiros triunfantes, reis improvisados, herdeiros vaidosos de suas tradições. Onde estão eles? A história nos conta que chegaram ao trono com os aplausos delirantes das multidões. Vinham soberbos, ostentando magnificências nos carros do triunfo, decretando a morte dos inimigos, adornando-se com os despojos sangrentos das vítimas. Entretanto, bastou um sopro para que resvalassem do esplendor do trono para a escuridão do sepulcro. Uns partiram pelas consequências fatais dos próprios excessos destruidores, outros assassinados pelos filhos da revolta e do desespero. Recordando semelhante situação, não desejo transformar o culto da vida em culto da morte, mas demonstrar que a fortuna suprema do homem é a paz da consciência pelo dever cumprido. Por todas essas razões, apelo para a vossa magnanimidade, não só por mim, como por todos os correligionários que gemem à sombra dos cárceres, esperando o gládio da morte. Esse material do Paulo chama muita responsabilidade daqueles que exercem o poder público, ou de um cargo que ele é responsável por uma multidão. Observando-se longa pausa no verbo eloquente do orador, podia ver-se a estranha sensação que a sua palavra havia causado. Nero então estava pálido, Tigelino profundamente irritado. Procurava um recurso para insinuar-se com alguma observação menos digna a respeito do postulante, da pessoa que estava falando. As raras cortesãs presentes não disfarçava a indizível comoção que lhes abalara o sistema nervoso. A mulher ela tem uma sensibilidade um pouco maior. Porque, em verdade, a lei está onde? Está na consciência. Aí pergunta Kardec, se a lei está na consciência, por que Deus manda profetas? Já que ela está gravada em nós. E ele diz assim, porque vocês esqueceram. Os profetas vêm para lembrar o que vocês esqueceram. Então a lei está em nós. Então quando ele estava falando aqui, despertava a lei que estava dentro de cada um. Qual foi o mecanismo de fuga de Tigelino? A ira. A ira, a raiva. Não ceder. Nero não, já titubeou, porque ele sabe que a função dele era de cuidar. Ele era o imperador. Roma tinha uma missão. A missão qual era? A justiça, a paz e a justiça. a paz. E ele estava sendo um tirano.
Os amigos do prefeito, dos pretorianos, mostravam-se indignados, rubros de cólera, vermelhos. Depois de ouvir um áulico, que é alguém da corte, um funcionário, o imperador ordenou que o apelante se conservasse em silêncio, até que tomasse as primeiras decisões. Estavam todos surpreendidos. Não se podia esperar de um velho franzino e doente tamanho poder de persuasão, de convencer. Um desassombro, sem temor algum, que raiava pela loucura. Como um homem poderia falar com o imperador? O Nero daquele jeito. Segundo as noções do patriciado, por muito menos velhos e probos, conselheiros enviados, da corte haviam alcançado o exílio ou a sentença da morte. O filho de Agripina, quem é? Nero, parecia abalado. Não mais assentava no olho o impertinente, a impertinência Esmeralda, importuna. A guisa, a modo de monóculo, como se fosse aquela lunetazinha, tinha a impressão de haver escutado sinistros vaticínios. Entregava-se automaticamente aos seus gestos característicos quando impressionado e nervoso. As advertências do apóstolo penetravam-lhe o coração. Suas palavras pareciam ecoar-lhe nos ouvidos para sempre. Tigelino percebeu a delicadeza da situação e aproximou-se. Vem, Tigelino. Divino, Exclamou o prefeito dos pretorianos em atitude servil, a voz quase imperceptível. se quiserdes, o atrevido poderá morrer aqui mesmo ainda hoje. Não, não. Redarguiu Nero comovido. Este homem é dos mais perigosos que tenho encontrado. Ninguém, como ele, ousou comentar a presente situação nestes termos. Vejo, por detrás de sua palavra, muitos vultos talvez eminentes, que, conjugando valores, poderiam fazer-me grande mal. Era aquela ideia que eles traziam que o profeta, se você mandasse matar um profeta, você estaria sendo condenado, entendeste? Concordo. Disse o outro, hesitante, em voz muito baixa. Assim, pois, Continuou o imperador prudentemente. é preciso parecer magnânimo e sagaz. Dar-lhe-ei o perdão, por agora, recomendando que não se afaste da cidade, até que se esclareça de toda a situação dos seguidores do cristianismo. Tigelino escutava com um sorriso ansioso, enquanto o filho de Agripina rematava em voz sumida. Vigiarás seus menores passos, mantê-lo-ás em custódia oculta, e quando vier a festividade da reconstrução do grande circo, aproveitaremos a oportunidade para despachá-lo a lugar distante, onde deverá desaparecer para sempre. O odioso prefeito sorriu e acentuou. Tigelino. Ninguém resolveria melhor o intrincado problema. Terminada a breve conversação, imperceptível aos demais, Nero declarou com enorme surpresa dos palacianos conceder ao apelante a liberdade que pleiteava em sua primeira defesa, mas reservava o ato de absolvição para quanto se apurasse definitivamente a responsabilidade dos cristãos. Desse modo, o defensor do cristianismo poderia permanecer em Roma, à vontade, submetendo-se, contudo, ao compromisso de não se ausentar da sede do império, até que seu caso pessoal fosse bastante esclarecido. O prefeito dos pretorianos lavrou a sentença em pergaminho. Paulo de Tarso, por sua vez, estava confortado e radiante. O caviloso monarca, o falso, irônico, malicioso, pareceu-lhe menos mal, digno de amizade e reconhecimento. Sentia-se possuído de grande alegria, por isso que os resultados da sua primeira defesa eram de modelo a proporcionar nova esperança aos seus irmãos na fé. Parece que deu tudo certo, foi liberado. Vamos ver.
Paulo retornou ao cárcere, ficando o administrador notificado das últimas disposições a seu respeito. Só então lhe deram liberdade. Muito esperançado, procurou os amigos, mas, por toda parte, só encontrava desoladoras notícias. A maioria dos colaboradores mais íntimos e prestimosos haviam desaparecido, presos ou mortos. Vamos ver onde é que está Pedro, né? Muitos haviam debandado, temerosos do extremo sacrifício. Por fim, sempre teve a satisfação de reencontrar Lucas. O piedoso médico informou dos acontecimentos dolorosos e trágicos que se repetiam diariamente. Ignorando que um guarda o seguia de longe para lhe situar a nova residência, Paulo, acompanhado do amigo, atingiu uma casa pobre nas proximidades da Porta Capena, necessitando repousar e fortalecer o corpo debilitado. O velho pregador procurou 2 generosos irmãos, que o receberam com imensa alegria. Tratava-se de Lino e Cláudia, dedicados servidores de Jesus. O apóstolo dos gentios instalou-se no lar pobre, com a obrigação de comparecer à prisão mamertina de 3 em 3 dias, até que se aclarasse a situação de modo definitivo. Não obstante o consolo de que se sentia possuído o venerável amigo do gentilismo, experimentava singulares pressentimentos. Surpreendia-se a refletir no coroamento da carreira apostólica, como se nada mais lhe restasse senão morrer por Jesus. Combatia tais pensamentos no propósito de continuar propugnando, defendendo, pela difusão dos ensinamentos evangélicos. Não mais pôde encaminhar-se à pregação das catacumbas, dada a prostração física, mas valia-se da colaboração afetuosa e dedicada de Lucas para as epístolas que julgava necessárias. Gente, ele ainda estava escrevendo. Nessas, inclui-se a derradeira carta que escreveu a Timóteo. Olha, então a carta que ele escreveu a Timóteo, a última carta, Roma, né? foi em Roma. Aproveitando 2 amigos que partiam para a Ásia, Paulo escreveu, aí vem, esse último documento ao discípulo muito amado. Vocês lembram quem era Timóteo? Filho do coração, Filho do coração. Tomando-se de singulares emoções que lhe enche os olhos de lágrimas abundantes, escrevendo essa carta. Sua alma generosa deseja confiar ao filho de Eunice as últimas disposições, mas luta consigo mesmo, de modo a não se dar por vencido. O ex-rabino, ao traçar conceitos afetuosos, sente-se qual discípulo chamado a esferas mais altas, sem poder furtar-se à condição de homem que não deseja capitular na luta, entregar-se, Ao mesmo tempo que confia a Timóteo a convicção de haver terminado a carreira, pede-lhe que envie a ampla capa de couro deixada em Troade, em casa de Carpo, visto necessitar de agasalho para o corpo abatido. Olha isso, nós vamos encontrar esse pedido de Paulo na carta e agora nós vamos entender o que capa é essa. E era uma capa mesmo, Bora lá. Enquanto lhe envia as últimas impressões cheias de prudência e carinho, roga os seus bons ofícios para que João Marcos venha à sede do Império, a fim de auxiliá-lo no serviço apostólico. Então, para ele falar de João Marcos, quer dizer que João Marcos estava atuando. Esse João Marcos aqui é um dos evangelistas. É o evangelista Marcos. Olha só que lindo. Quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente, só Lucas está comigo. Epístola a Timóteo, capítulo 4. Segunda Epístola a Timóteo, exatamente. Só Lucas está comigo. Isso aqui vai estar lá na carta. O convertido de Damasco interrompe-se para chorar sobre os pergaminhos. Não é verdade.
Foi muita luta, gente. Nesse instante, porém, sente afagar-lhe a fronte como um flabelo, um vento, né? De asas que adejasse, né? Que movia de leve. Brando conforto lhe invade o coração, amoroso e corajoso. Nesse ponto da carta, recobra novo ânimo e volta a demonstrar decisão de luta, terminando com as recomendações atinentes às necessidades da vida material e aos seus labores evangélicos. Paulo de Tarso, entretanto, entregava a carta a Lucas para expedi-la, sem conseguir disfarçar os seus tristes pressentimentos. Em vão, o carinhoso médico e devotado amigo procura desfazer aquelas apreensões. Debalde, né, em vão, Lino e Cláudia tentam distraí-lo. Embora não abandonasse os trabalhos condizentes com a nova situação, o velho apóstolo mergulhou-se em profundas meditações, das quais apenas se forrava para atender às necessidades triviais. Efetivamente, decorrido algumas semanas após a carta a Timóteo, um grupo armado visitou a residência de Lino depois de meia-noite, na véspera das grandes festividades com que a administração pública desejava assinalar a reconstrução do grande circo. O dono da casa, a esposa e Paulo de Tarso foram presos, escapando Lucas pelo fato de pernoitar em outra parte. Então não é escapando, é porque a missão de Lucas era diferente. Parece assim que Lucas estava sendo protegido, não é, porque Lucas tinha que fazer o evangelho. Escrever o evangelho. Tinha que fazer Atos dos Apóstolos. Está tudo organizado, gente. As 3 vítimas foram conduzidas a um cárcere do Monte Esquilino, dando provas de poderes, fé em face do martírio que começava. O apóstolo foi atirado a uma cela escura e incomunicável. Os próprios soldados se intimidavam da sua coragem. Ao despedir-se de Lino e sua mulher, enquanto esta se desfazia em lágrimas, o valoroso pregador abraçava-os, dizendo: tenhamos coragem. Esta deve ser a última vez em que nos saudamos com os olhos materiais, mas havemos de avistar-nos no reino do Cristo. O poder tirânico de César não atinge senão o corpo miserável. Em virtude de ordem expressa de Tigelino, o prisioneiro ficou insulado, isolado de todos os companheiros. Na escuridão do cárcere, que mais se assemelhava a uma cova úmida, deu um balanço retrospectivo em todas as atividades de sua vida. Entregando-se a Jesus, inteiramente confiado na sua divina misericórdia, desejou sinceramente permanecer junto dos irmãos que, por certo, se destinavam aos espetáculos nefandos do dia imediato, esperando com eles comungar a hóstia dos martírios quando chegasse a hora extrema. Não pôde dormir, a considerar as horas transcorridas desde o momento da prisão, e concluiu que o dia do sacrifício estaria próximo. Nenhuma réstia de luz penetrava o cubículo infecto e acanhado. Gente, a solitária. Percebia somente vagos rumores longínquos que lhe davam ideia da aglomeração popular nas vias públicas. As horas passaram em expectativas que pareciam intermináveis. Depois de angustioso cansaço, conseguiu algumas horas de sono, acordou mais tarde, já incapacitado de calcular as horas decorridas. Tinha sede e fome, mas orou com fervor, sentindo que fluíam brandas consolações para sua alma das fontes da providência invisível. Olha que interessante a oração. No fundo,
estava preocupado com a situação dos companheiros. Um guarda o informara de que enorme grupo de cristãos seria levado ao circo e ele sofria por não ter sido chamado a perecer com os irmãos na arena do martírio por amor a Jesus. Mergulhado nessas reflexões, não tardou a sentir que alguém abria cautelosamente a porta da prisão. Conduzido ao exterior, o ex-rabino defrontou 6 homens armados que aguardavam junto de um veículo de regulares proporções. Ao longe, no horizonte, pontilhado de estrelas, delineavam-se os tons maravilhosos da madrugada próxima. Cenas do próximo capítulo. Quando ele fala aqui, na hora que ele vai fazer a carta, que ele se desespera, ele diz assim, que tem como se fosse um anjo mesmo, né? Um vento. Ele sente bordejar de asas, né, ao lado dele. Aqui, ó, é o próprio Cristo. Cristo Jesus do lado dele. O convertido de Damasco interrompe-se para chorar sobre os pergaminhos. Nesse instante, porém, sente afagar-lhe a fronte como um vento de asas, né? Que adejasse, que movia de leve. Brando conforto lhe invade o coração amoroso e corajoso. Porque Estevão estava ao lado dele constantemente. Estevão passou a ser, vamos dizer, o guia espiritual de Paulo. Mas nesse momento ele sente algo muito mais forte. Deduzimos que é a presença de Jesus. E ele faz a carta. É por isso que as cartas de Paulo... Como foi que Paulo iniciou as cartas? Quando começaram a chegar cartas das outras cidades pedindo a presença de Paulo. O que Paulo fez? Gente, não tinha avião, não tinha helicóptero, não tinha ônibus, ele tinha que ir caminhando. Então, era impossível ele fazer fenômeno de bicorporeidade, estar em vários cantos. Então, ele se desespera. Ele se desespera e diz assim, chora e diz, eu não estou dando conta. Eu estou falhando. E aí, mais uma vez, essa visita do nosso Senhor Jesus e orienta ele. A primeira orientação que ele dá é que ele possa fazer um trabalho pelo Espírito. Ele não entende nada. E aí, a misericórdia divina, Jesus diz assim, escreva cartas. E eu, Paulo, te inspirarei. Então, quando a gente lê as cartas de Paulo, é Jesus ditando a Estevão e Estevão ditando a Paulo. Então, ali, obviamente, revertida todo um contexto da época, mas dentro das cartas de Paulo, tem ali pensamento de Jesus. Será que temos que estudar, né? Foi bom o estudo? Foi bom? Bem? Ótimo. Tudo alright? E essa obra, ela foi editada em 1940, psicografada em 39. Se você for em Pedro Leopoldo, lá é uma cidade pequenininha, até hoje não tem biblioteca. Então, quando o Chico psicografou essa obra, ele psicografou na Fazenda Modelo, ele trabalhava até às 17, psicografava das 18 às 22 horas, 23 horas, sozinho, ali embaixo da casa do Rômulo Joviano. E aqui tem informações que, para a época, se o historiador lesse, ia dizer isso aqui está errado. Foi necessário tempo para mostrar que essas revelações aqui estão certas. Rico em informações. Vamos fazer a prece? É verdade, o tempo acabou. Você faz a prece, Luísa? Você faz a prece? Então, mais uma vez, vamos aquietar os corações e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, irmãmente, com alegria, em paz, dentro da casa do Cristo, para estudar essa obra monumental, trazida até nós por esse Espírito, Emmanuel, que nos ensina tantas lições. As lições de Jesus através de Paulo de Tarso, de Abigail,
de Estevão, de tantas personagens maravilhosas, e que nós possamos, através do estudo dessa obra, realmente fazer a nossa reforma, refletir sobre o nosso papel no teatro da vida. Que nós possamos realmente começar a seguir o Mestre com todo o coração. Que nós possamos olhar para o lado, para o nosso irmão, com amor, mas aquele amor realmente de ajuda, de carinho, de estender a mão, de dar um sorriso, de fazer uma prece, de desejar o bem, de perdoar. Porque são esses ensinamentos que realmente devemos acumular. São esses tesouros, como bem o disse Emmanuel na primeira lição que lemos, que nós devemos realmente guardar. Então, Senhor Jesus, nós só temos a agradecer. E nós, com certeza, todos que estamos aqui, estamos sequiosos disso, porque vimos toda sexta-feira à noite, nos reunimos com alegria para estudar essa obra, com as tuas bênçãos, com as bênçãos dos amigos espirituais que preparam esse ambiente para nós. Agradecidos somos por tudo isso, Mestre. Agradecidos pelo trabalho, pela vida, pela família, pela casa que moramos, pela mesa farta, por tudo. E agradecidos por estarmos vivos. Então, Senhor Jesus, só temos realmente a dizer muito obrigado por tudo. Abençoa a nossa noite, o nosso final de semana, e que possamos, na próxima sexta-feira, estarmos novamente aqui todos reunidos em Teu santo e bendito nome. Que assim seja.